seja o nome do Senhor para sempre. E todo dia que Paulo passava, aquela moça olhava e falava: aquele homem, aqueles homens, é um homem de Deus. E Paulo, aleluia, crente, ele não deve aceitar elogio do diabo. Eu vejo, amado e queridos irmãos, que uma certa ocasião, Jesus, aleluia, tinha um demônio na cidade de Gadara, aleluia, que estava atormentando a cidade, que estava deixando todos, aleluia, de cabisbaixo, estava atormentando as autoridades. Não tinha quem contesse aquele demônio, aquele endemoniado. Em uma certa ocasião, aleluia, Jesus ouve falar deste homem em que estava endemoniado, e ele se levanta, aleluia, para ir de encontro com este endemoniado. Jesus se levanta e chega até aquela cidade. Quando ele entra pelos portais daquela cidade, vem o demônio se prostrando e querendo adorar. E uma coisa é certa: Jesus não aceita dar, aleluia, adoração de demônio. Ele aceita a adoração da igreja, que foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Ele aceita a adoração minha, ele aceita a adoração tua, mas de demônio não. Sempre que Jesus chegou em um lugar onde Satanás estava fazendo a ruaça, ele colocava sempre ele para correr. Aleluia, Jesus. E eu vejo que quando Paulo, aleluia, ele estava já incomodado com aquilo, ele já estava irritado com aquilo, ele não estava aceitando. E ele olha, aleluia, e fala: não, Silas, um falando para o outro, vamos lá, vamos mandar aquele demônio embora, vamos mandar ele para correr. E ele chega até aquela mulher, aquela jovem, aleluia, chamada Lídia. Olha para aquela moça, aleluia, e fala: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te mando embora em nome de Jesus. E naquele mesmo instante, aquele demônio foi embora. E crente tem que ser assim, pastor. Crente tem que ter a autoridade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Hoje, nos dias que estamos vivendo, Glória a Deus, aleluia. a igreja de Cristo está tão desapercebida nos últimos dias, que muitas das vezes, aleluia, o pastor, um exemplo, convoca, aleluia, os irmãos para ir ao culto em um lar. O jovem, a jovem da igreja, vai meia dúzia, tem medo, pode o demônio se manifestar lá. E o que eu vou fazer? Aleluia. Glória a Deus. Certa ocasião, a gente foi em um culto em um lar. Quando a gente chega lá, louvamos, exaltamos, adoramos, aleluia. No final, assim mais ou menos, próprio dentro da casa, aleluia, caiu endemoniado. Por isso que o crente, ele tem que sempre estar preparado, pastor. É por isso que o crente sempre tem que estar armado. Aleluia. Você pode estar andando na rua aí, ó, o endemoniado cair do teu lado, e o que você vai fazer? Vai correr? Vai sair correndo? Tem que ter autoridade de Deus, tem que ter autoridade do céu sobre a tua vida, para estender as mãos e colocar ele para correr. Deus te chamou para isso. Ele não te chamou apenas para esquentar banco de igreja e dizer: eu sou crente. Tem que estar preparado, tem que estar preparada. Meu Deus, aleluia. E reuniu um monte de obreiro, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, aleluia. Tudo para a glória do nome de Jesus, porque só Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória nos céus e também na terra. Estendi a minhas mãos e fui se aproximando. Falei: temos que colocar ele para ir embora. Ele não pode perturbar. Aleluia. Aquele demônio, aleluia, olha para mim e fala: não deixa este homem encostar em mim, não deixa ele tocar em mim. Aí oramos, levantamos a mão e colocamos eles para correr, porque o crente, ele tem que ter autoridade.
Jesus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Saiba de uma coisa: Em nome Satanás não fica contente, não irá ficar contente de jeito nenhum. Quando você se entregar e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. Glória a Deus. Faz o teu querer, faz a tua vontade, porque na minha vida não mando mais eu, mas tu manda em mim. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Você sabia que você não manda na sua vida? Glória a Deus. Aleluia. O crente que é autoritário, pastor, porque tem crente que é autoritário. Glória, glória. Tem crente que bate no peito e diz: eu posso, eu faço, eu sou. E saiba de uma coisa: que você não pode nada, você não é nada, você não faz nada se ele não for contigo. Glória a Jesus. Ai de mim, ai de você, se ele sair um pouquinho, dá uma pausa assim antes de 5 minutos e dizer: eu vou te deixar sozinho 5 minutos. Oh, aleluia. Sabe o que é que vai acontecer? O Satanás vai te matar. Ele não te matou ainda, ele não destruiu a tua vida ainda, porque Cristo está contigo, porque Cristo está do teu lado. Livro de Salmo, aleluia, acho que 27 nos diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu tenho, para nos livrar, Aleluia. para proteger. É por isso que você acorda de manhã cedo, vai para o seu trabalho, vai e volta em paz. É porque tem um anjo do Senhor do teu lado. É porque tem alguém enviado de Deus do teu lado para te guardar, para te proteger do adversário. Porque senão você levantava sozinho, ia para o trabalho, o carro te pegava, te atropelava, te matava. Satanás arrancava a tua cabeça, degolava teu pescoço. Sabe por que isso não acontece? Porque Deus enviou alguém para te proteger. Aleluia, Jesus. E Paulo, aleluia, ele se levanta e expulsa aquele demônio daquela jovem que estava possessa de demônios. E uma coisa, meus queridos e minhas queridas, é que Deus, aleluia, ele não precisa de adivinhadores. Deus não precisa de macumbeiro, de macumbeira, de feiticeiro. Deus não precisa de bruxaria. Deus, quando quer falar com a igreja, ele usa o profeta, ele usa uma profetisa. Ele não precisa de adivinhadores. Aleluia. Ele nunca precisou, porque ele pode, ele faz, ele é, ele manda, ele ordena, ele é capaz, ele tem poder. Glória a Jesus, aleluia. Ele é Deus e fora dele não há outro. Fora dele não há outro que pode, que manda, que faz, que ordena, que decide a tua vitória. Só quem pode decidir a tua vitória é aquele que fez o céu e que fez a terra. Aleluia. Glória a Deus. E quando Paulo e Silas expulsam aquele demônio daquela moça, todos se levantaram contra aqueles homens. Porque aquela jovem, ela trazia muitos lucros, aleluia, para aquela cidade. Aí, devido àquela jovem possuir aquele espírito imundo, aquele espírito de adivinhação, devido a ela adivinhar, aleluia, eles ganhavam muito dinheiro. E quando elas viram que o lucro daquela cidade ia falir, não ia ter mais quem adivinhasse, não ia ter mais quem, aleluia, encarnasse, conseguisse conquistar dinheiro, eles se levantaram contra Paulo e Silas. Aleluia. E as autoridades daquela cidade mandam chamar, aleluia, Paulo e Silas. Pega Paulo e Silas, aleluia, leva até a praça, arranca a roupa de Paulo e Silas e ordena aquelas autoridades, aqueles seguranças,
chicotear Paulo e Silas, para bater Paulo e Silas. Paulo e Silas está apanhando em meio à praça pública. É por isso que, aleluia, você passa por prova. É por isso que você passa por luta, por dificuldade. Porque fazer a obra do Senhor não é fácil. É, Jesus, é verdade. É difícil, é espinhosa. É por isso que hoje tem muitos que só pregam rosa, bênção, abundância, está descendo a chave do carro, da casa, do apartamento. Eles não sabendo ele, não sabendo ela, que a obra é espinhosa também. Verdade, meu Deus, aleluia. Muitos estão preocupados só aqui na terra, só em prosperar aqui na terra, e está esquecendo da sua salvação. Eita, mano, aleluia. É, Pai. Glória a Deus. Se Deus não me der, eu não vou permanecer. Se Deus não me der a minha casa, eu vou sair da presença dele interesseiro, interesseira, orgulhoso, orgulhosa. Tira isso do meu coração, porque o mais importante é a tua salvação. Aleluias. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Que Deus ele tem para te dar, aleluia, é para você. Ele não dá para outro o que ele tem para te dar. O que ele tem para fazer na tua vida, ele não vai fazer na vida do teu irmão. A chamada que Deus tem na tua vida é na tua vida e acabou. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e que fez a terra. E muitos estão só correndo atrás de prosperidade. É pecado ser próspero na terra? Não, muito pelo contrário. É bênção de Deus. Mas a Bíblia diz mesmo assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar. As demais coisas Deus vai fazer. Mas primeiro o reino do céu, primeiro a salvação. Aleluias. Louvado é o nome de Jesus para todos sempre. Eu vejo, meus queridos e minhas queridas, que Paulo, aleluia, eles apanhando ali no meio daquela praça, eles sendo chicoteados. Tem muitos que não querem apanhar, tem muitos que é arrogante, é ignorante, não aguenta, quem sabe, alguém pisar no seu pé, ele já retruca com, aleluia, um chute na canela. Ei, meu querido e minha querida, para entrar no céu não é assim. A porta do céu é estreita. Lá não entra bagagem. Lá só entra lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não entra bagagem no céu. A porta é estreita e só passa você. Só passa você. Lá não entra pecado. Lá não entra idolatria. Lá não entra vaidade. Não entra, muito pelo contrário. É difícil. A Bíblia diz que o céu, pastor, é tomado à força. Não é de qualquer jeito, não. Não é eu vou para a igreja todo dia eu estou nos cultos e dizer estou salvo. Porque ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Sorrir dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem.
Jesus, Ele quer ver você lá fora, é lá no teu trabalho, é lá dentro do ônibus, é onde você passa, é na sua casa.